Hoje vamos falar sobre um tema muito delicado, a morte, a herança. Eu sei que quando você ouve falar sobre esses temas, a primeira coisa que te dá vontade é desligar e não ouvir o que as pessoas têm a falar sobre isso, porque incomoda pensar no futuro. A única coisa certa que nós temos na vida é justamente que a morte vai acontecer. E ainda assim a gente não se preocupa tanto com essas questões. A gente prefere não pensar no futuro. Mas chega algum momento em que a vida nos surpreende com a perda de algum ente querido. E aí não tem jeito, a gente vai ter que buscar informação sobre esse assunto. Se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, envie esse vídeo, esse conteúdo para essa pessoa, porque talvez ela precise de ouvir o que eu tenho para dizer. Como que a gente pode fazer para transferir a herança de uma pessoa falecida para os seus herdeiros? Essa pergunta não tem uma resposta tão simples, mas eu vou tentar te dar 5 passos para você conseguir fazer essa transmissão de uma maneira segura, sem ter prejuízos com essa transmissão da herança para os herdeiros. O primeiro passo é respeitar o luto, o tempo, respeitar o tempo de quem está realmente passando por essa situação tão difícil. É uma dor inimaginável, só quem já passou por isso sabe o tanto que dói perder um ente querido. Então, de repente, perder um ente querido e ter que tratar ao mesmo tempo de patrimônio, de burocracia, isso tudo é muito pesado para a pessoa que está passando. É muita coisa ao mesmo tempo. Então, primeiro ponto para você pensar antes de começar a agir de alguma forma é respeitar o seu tempo, o seu luto. Mas para isso você precisa saber o limite desse tempo. Porque a nossa lei brasileira, ela coloca uma multa de imposto em alguns estados para quem demora muito tempo para fazer a transmissão dessa herança para os herdeiros, para quem demora para regularizar essa situação. O Estado, ele meio que quer que você resolva logo para ele receber o imposto dele. Essa é a lógica do jogo quando a gente trata de herança. É uma lógica bem chata, bem incômoda, mas regras são regras. E a gente tem que cumprir essas regras. Então tome cuidado para verificar se no seu estado existe essa regra. Depois que você superou essa fase do luto, reúna os seus familiares para ter uma conversa franca sobre a forma de transmissão dessa herança. Porque a gente sabe que muitas famílias, elas são famílias que a gente chama aqui no direito das famílias, que a gente estuda, famílias mosaico. Lá na Argentina chamam de famílias ensembladas, que são as famílias que se juntam após separações, que têm filhos de um casamento anterior e que trazem para um casamento atual. Enfim, as configurações familiares são diversas no Brasil e isso traz consequências diretas para a forma como a herança vai ser transmitida para os herdeiros. Então, muito cuidado. Tem gente que acha que há uma diferença de tratamento entre os irmãos. Se o irmão ele foi de um outro casamento, haverá um tratamento diferente, por ele ser filho. Existem alguns detalhes muito importantes nessa área que devem ser vistos com muita atenção. E por isso, a ajuda é sempre bem-vinda de um advogado. E, por exemplo, o que dizer dos filhos que são advindos, aqueles filhos que são reconhecidos de maneira socioafetiva. Porque para aqueles que não sabem, o vínculo afetivo que você tem com uma criança que não é o seu filho biológico também gera efeito jurídico. Ou seja, aquele filho que não vem necessariamente do seu organismo, ele também é um filho. Assim como o filho biológico, o filho socioafetivo, ele também tem direitos no patrimônio e na herança. Então, esse é um ponto muito importante. Deve ser feita uma reunião entre todos os herdeiros e, na dúvida,
deve-se chamar um especialista para isso. Outro ponto importante é fazer uma lista. O terceiro passo é fazer uma lista do patrimônio, quais eram os bens do falecido, do ente querido que faleceu, quais eram os bens que ele tinha. Se ele tinha alguma esposa ou algum marido, é importante verificar quais os bens estão dentro do casamento e vão ser partilhados e quais os bens que estão fora. Porque existem bens particulares que vão ser divididos na totalidade para os herdeiros, e existem bens que são compartilhados dentro de um casamento. Um imóvel que aquele casal comprou junto, ele vai ser primeiro dividido entre o casal para depois ser passado para os herdeiros. Então existem regrinhas sobre a questão patrimonial que é muito importante você fazer nesse terceiro passo, um levantamento sobre quais são os bens que o falecido tinha, inclusive as dívidas. Tem muita gente que esquece as dívidas. As dívidas são importantes nesse momento. Por quê? Porque elas vão ser abatidas do patrimônio. É claro que se tiver uma dívida enorme, né, que é impagável, essa dívida não pode passar para os herdeiros. As dívidas, cuidado, elas naturalmente vão ser abatidas do patrimônio. Mas quando as dívidas superam o patrimônio ativo, né, ou seja, o passivo, que são as dívidas, é maior do que o ativo, que são o patrimônio, que vale algum dinheiro, se isso tiver maior do que isso, você não vai transmitir as dívidas para o herdeiro. É assim que a gente fala dentro do direito de família e sucessões. O quarto passo importante é que você procure o caminho menos doloroso. Porque a gente sabe que, poxa, o luto por si só já é um grande sofrimento para as famílias. Imagina ter que lidar com esse processo de inventário durante vários anos. Para quem já ouviu falar sobre o tempo que dura o inventário, tem processo de inventário que está aqui desde antes de 1900 e levar bolinha. Então tem que tomar um cuidado com relação a isso. Porque se a gente escolher um caminho errado, ou se a gente contratar um profissional pouco habilitado, com pouca experiência, e ele guiar para um caminho errado, esse processo pode durar vários anos. Porque geralmente o advogado de outras áreas, ele acaba querendo assumir um processo de divórcio, de inventário, porque acha que é fácil. Pelo contrário, pessoal, o processo de inventário é um dos mais difíceis que existem na atuação dos advogados. Então, cuidado, escolham muito bem o profissional. O caminho menos doloroso é justamente o caminho do acordo. Se você tem um caminho do consenso entre todos os herdeiros, esse caminho fica mais fácil. Se todos forem maior de idade e não houver um testamento, né, a ser aberto, que o falecido deixa, na verdade é muito raro que isso aconteça no Brasil, ter um testamento, mas não havendo testamento e sendo os filhos maiores de idade, eles podem fazer um acordo e levar esse processo para o cartório. Esse inventário no cartório, gravem isso dura dias, talvez semanas, se a documentação tiver um pouquinho mais difícil de ser conseguida, mas é muito mais rápido, mas infinitamente mais rápido do que um processo judicial. O processo da justiça demora muito tempo. Mas se não houver algum acordo, ou se alguém for incapaz, existem outras maneiras de acelerar esse processo para que ele não dure vários anos. Talvez um ano, talvez 2. O máximo que a gente conseguir diminuir essa tensão, esse momento de ansiedade que é o processo, melhor para os nossos clientes. Então existe sim realmente uma maneira de encurtar esse caminho. E é por isso que o quinto passo é: procure um advogado especialista nessa área, um advogado que tenha conhecimento, que se atualiza, porque as coisas mudam muito rápido nessa área. O STF e o STJ decidem causas sobre direito das sucessões todos os meses, e todos os meses tem decisões novas, decisões diferentes, que nós como profissionais
temos a obrigação e a responsabilidade de estar sempre atualizados. Quem atua nessa área está sempre atualizado e é por isso que você deve procurar alguém especialista nisso. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, eu peço que você se curta, né? Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva também no nosso canal. Se você estiver vendo esse vídeo no WhatsApp, entra aqui para fortalecer a nossa comunidade, os nossos seguidores e vamos juntos. Leva esse conteúdo para alguém que possa realmente precisar dessa palavra e dessas dicas, desse passo a passo para transmitir a herança para os seus herdeiros. Um forte abraço e até mais!